Vamos lá, ó. Aqui eu vou demonstrar agora um grande diferencial desse meu software para outros softwares de medição. Na verdade, não, para outros softwares scan, né? Então, vários softwares scan têm a opção de você medir, criar a rotina de medição no software, né? Porém, a maioria deles essa medição é feita na máquina com os recursos das rotinas da máquina, né? Normalmente rotinas Renishal, enfim. Ah, então o software gera, tipo, uma medição de diâmetro. Ele gera ali parte de medição de diâmetro, atualização de ponto zero. E aí faz essa medição lá em máquina usando as macros lá. O meu software trabalha de um jeito diferente, ele é mais voltado à medição mesmo. Então, ele parece muito mais com uma medição de uma máquina tridimensional, né? Então, tanto que ainda, né, não faz atualização de ponto zero em máquina. Ele só vai fazer a medição mesmo, a conferência e gerar um relatório de medição da peça que está presa em máquina. Mas qual que é a diferença? O, Em uma medição usando ciclos de máquina, normalmente você vai depender ali da fixação da peça na mesa da máquina, né? Então, se a peça não está fixada direito, torta, vamos falar assim, ou o ponto zero não está correto, você vai medir do jeito que está ali. Então, imagina assim, você montou a peça torta na morsa, ou a peça mexeu na morsa ali durante a usinagem, e você vai medir o furo vai estar perfeito, porque você vai entender que você não pegou um plano como referência, né? Você está medindo a peça baseado na fixação que ela está na máquina e não confere com um plano, por exemplo, né? Então, o que que o meu software aqui, o Probe Inspect, faz? Você consegue criar alinhamentos para fazer uma medição de um elemento, né? Então, é isso que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, ó. Aqui está uma medição normal que eu fiz. Eu peguei um diâmetro, ali o diâmetro de 50, depois o outro diâmetro de 25, depois alguns pontos aí na superfície. Dois pontos aqui na lateral, para fazer o alinhamento, uma linha, e os pontos na face, né? Então, eu vou esconder isso tudo aqui e vou importar o resultado da medição. Então, esse cara foi lá para a máquina, mediu e agora eu trouxe os dados importados de volta aqui. Então, agora eu estou aqui na parte de resultados aqui, né? Então, o que que vem no resultado? Vem os dois diâmetros construídos ali e os pontos que eu capturei. Só que aqui são pontos únicos. Por exemplo, qualquer software CAM com uma edição integrada faria isso, teoricamente, e te daria alguma informação a respeito de pontos simples. Mas o que que eu consigo fazer aqui? Eu consigo pegar, por exemplo, esses dois pontos ali, ó, e criar uma linha através deles, ó. Olha ali, ó, ele criou uma linha ali através daqueles dois pontos. E vou pegar esses outros quatro pontos, selecionar ali, ó, eu vou criar um plano. Agora eu criei um plano através daqueles quatro pontos. Então agora eu tenho linha e um plano. Se você observar aqui, ó, vou esconder esse plano, tá? Olha só a linha que ele criou, ó. Tá vendo que a linha ela tá torta, ó? Ela começa aqui rente ao modelo e aqui ela acaba mais longe do modelo. Ou seja, essa peça, quando foi fixada lá na máquina, ela estava meia torta, né? Então ela pegou a linha ali deslocada. Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou criar um alinhamento. Como é que eu faço isso? Eu seleciono os elementos, ó, vou selecionar esses três elementos: o diâmetro, linha e o plano. E vou pedir aqui, ó, PLP, ou seja, um alinhamento plano linha ponto sobre esses elementos. Então ele pede para você selecionar o plano, a linha, o ponto x e y, no caso eu peguei e selecionei o diâmetro ali, e a referência em Z eu vou colocar que é no plano que foi capturado. Vou dar um OK. Olha lá, ele criou um sistema de coordenadas ali que é baseado nesse alinhamento. Se eu der duplo clique nesse alinhamento que ele criou, ó, ele vai dar as informações aqui
do que ele fez, ó. Então ele jogou o ponto zero 44,96 em x, 49,98 em y e alterou o z 0,2 décimos. E fez rotações em torno de x, de y, de z. Ou seja, ele rotacionou, alinhou a peça baseado no plano, na linha e no ponto zero ali no centro do diâmetro. E fez esse alinhamento. Então agora eu consigo pegar as informações aqui, por exemplo. Agora eu quero saber esse diâmetro de 25, ó. Se eu der duplo clique nele, eu tenho aqui os resultados dele. Então eu tenho centro em x, centro em y, circularidade, enfim, as outras informações dele. Baseado em quem? Baseado aqui, ó, coordinate model, baseado no modelo, certo? Agora, se eu pegar aqui, ó, na verdade eu vou fazer. Se eu pegar ele aqui e mudar a coordenada dele, ó, para PLP1, olha ali, ó, a imagem dele aqui, ó. O verdinho é o resultado, ó. Se eu mudo para model, ó como ele desloca. O que que aconteceu? Ele fez essa medição baseado no alinhamento real da linha, ou seja, ele corrige o elemento ou não, né? Faz a medição do elemento agora ser baseado no alinhamento real da peça, né? No plano, na linha e no ponto aí, nesse sentido, tá? Então você consegue, além de usar isso também para acertar um ponto zero em máquina, mas fazer uma medição realmente, né, real do que está a peça lá na fixação que a peça está lá na máquina. Vou mudar aqui o alinhamento da linha também, ó. Lembra que eu falei aqui, ó, que a linha está distante, né? Ó, se eu pegar a linha agora e mudar ela, o alinhamento dela para o PLP, ó, aí ela encosta, ó, fica certinho, alinhado ao modelo, porque ela é o padrão do alinhamento para esse cara, né? Então, essa linha, por exemplo, ah, baseado no modelo, vou dar o resultado dela, ó. Baseado no modelo, o ângulo Z dela, ó, é menos 0,54, né? Agora, baseado no alinhamento, o ângulo dela é zero, porque ela que deu a noção para o alinhamento, né? Então, ela que é o padrão do alinhamento. Então, você consegue fazer uma medição em máquina realmente como se fosse uma máquina tridimensional baseado em alinhamentos diversos. Aí eu tenho alinhamento PLP e tenho alinhamento de best fit também, que dá para você fazer um best fit através de pontos e tal. Então, é um recurso bem legal que normalmente não tem em outros softwares de medição em máquina.